Há algum tempo atrás eu soltei um vídeo aqui falando sobre o segredo de ouro do Facebook, onde eu explicava um pouco sobre a mecânica e como o seu conteúdo é distribuído em grupo A e B e como ele é distribuído de modo geral. Esse vídeo fez muito sucesso, então eu resolvi trazer novamente uma outra análise com base em algumas informações mais recentes de como o algoritmo do Facebook funciona. E é tão interessante porque há algum tempo atrás a gente falava do EdRank, né? Você tinha ali um mecanismo para você poder fazer um cálculo e entender se a sua página estava bem ou não e como é que ia ser o seu alcance, como é que ia ser o engajamento. O fato é que o EdRank ele ficou de fato no passado, porque hoje nós temos muitas variáveis. O Facebook recentemente soltou uma publicação no newsroom deles dizendo alguns desses fatores. Por exemplo, se você estiver em um 3G muito ruim, provavelmente esse vídeo nem aparece para você. Porque, por exemplo, o algoritmo inteiro gira em torno da experiência do usuário, ou seja, leva-se em consideração de onde esse usuário está ativo nesse momento, qual é a conexão disponível, se é uma conexão muito veloz ou muito ruim, qual é a probabilidade desse usuário realmente gostar desse conteúdo, a probabilidade dele interagir com esse conteúdo, se é um conteúdo urgente ou não, se é um conteúdo que provavelmente estava em um estoque, porque existe meio que um estoque de posts que ele automaticamente baixa como se fosse em segundo plano e fica te mostrando quando você acessa o Facebook. Então, se a gente fosse elencar todas as variáveis possíveis, ficaria humanamente impossível de entender como e quando distribuir com exatidão o seu conteúdo. Então, quando a gente analisa isso é super difícil para quem é do digital, porque a gente está sempre acostumado a ter todas as informações na mão e metrificar detalhe por detalhe, a gente passa a entender então que o algoritmo ele vai sempre privilegiar o momento do usuário, a experiência dele. Dito isso, nós temos que fazer o papel do algoritmo também em privilegiar a experiência do usuário, sempre produzindo um conteúdo que faça muito sentido, que seja relevante. E isso não é fácil. O nosso maior desafio com todas as marcas e profissionais que trabalhamos, quando a gente precisa que eles estejam à frente do conteúdo, isso é um desafio muito grande. Para quem é de agência sabe que isso é muito difícil, porque no final de tudo a gente precisa informar, a gente precisa passar uma mensagem, mas ao mesmo tempo nós estamos falando com pessoas e a gente não pode fazer o mesmo padrão, o mesmo layout, a mesma mensagem, o mesmo dia, o mesmo horário. Isso não funciona. As pessoas não são tão horizontais assim. E a gente deve entender que tudo que acontece no digital é sempre uma beta, né? Ou seja, está sempre em teste, sempre vai vir alguma coisa diferente, sempre vai vir uma novidade, sempre haverá novas ferramentas e mudanças constantes. Então, se nós queremos de fato ser bons profissionais e fazer com que o nosso trabalho gere resultado, nós temos que levar em consideração o seguinte: aqui é um local de estudo e melhoria constante. Entendendo isso, a gente senta o bumbum na cadeira e trabalha muito para entender como é que faz para oferecer uma melhor experiência para o usuário do jeito que a ferramenta pede e distribui. Então, nesse vídeo eu queria que você saísse daqui com a ideia de que olha para o que você está fazendo, aproveita agora, fim de 2017, e começa a pensar, será que em 2018, se eu mantiver da maneira que está, vai funcionar? Provavelmente não. A resposta é essa. Então, analisa o que você deve mudar, começa agora a fazer uns testes e boa sorte aí. Um abraço.